sentido você normalizar uma política de segurança pública que mate as pessoas e depois volta para casa. Então, nesse sentido, a Operação do Rio, a minha principal crítica é o que aconteceu no dia seguinte. Nada. Sim. Pois eu não critico com tanta, apesar de, bom, é que eu sou carioca, né? Então, assim, meio que eu vivi isso daí um tempão. E eu entendo como ou pelo menos até 2016, eu entendia como era essa guerra ali no dia a dia. Eu passava pelo Jacarezinho todo dia para ir trabalhar, passava andando. Ia passando ali, ia lá trabalhar, em Maria da Graça. Eu acho que era importante. E rezando para chegar no serviço. Não, então, a gente começa vira normal isso daí, sabe qual é? Tipo, tu começa a passar ali sem medo tiroteio, já. Quando tu já sabe o que fazer quando tem o tiroteio, entendeu? Vira um outro jeito de operar, sabe? Tu começa a entender aquilo e a sensação não é mais de medo, de ficar esperto, sabe qual é? Um pouquinho diferente. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que eu acho que... Bom, eu queria ouvi-los. Mas importante uma operação como a que aconteceu. Não acho que as pessoas que morreram nesse confronto aí, que elas eram... Não vi nenhum que fosse inocente, né? Os caras, a maioria dos mortos, eles estavam em combate na mata. Não é? Não é a maioria? Sei lá. Enfim, aí não dá pra saber. Pois não dá pra saber. Mas o ponto porque a operação descumpriu a DPF das favelas. Nós temos uma regra para essa operação no Brasil, que as pessoas não sabem. Vamos lá. Desculpa te interromper, não, mas por favor, vai lá. Isso é muito importante. Vamos lá. Há uma ação no Supremo que foi julgada com uma decisão coletiva dos 11 ministros do Supremo, chamada DPF das favelas. Tá. Ação de descumprimento de preceito fundamental, que é uma modalidade, um tipo de ação constitucional que protege a Constituição quando ela é descumprida, né? Um preceito constitucional quando ele é descumprido. E essa ação foi relatada pelo ministro Fachin, e agora, com o ministro Fachin indo para a presidência, o relator dela passou a ser o ministro Alexandre de Moraes. E ela diz basicamente como é que essas operações têm de ser nas comunidades pobres. A gente sabe que a parede da casa de uma favela é uma parede fininha e um tiro de fuzil perpassa dezenas de casas. Com certeza. Onde tem um bebê dormindo Então, uma série de medidas, como usar câmeras corporais, ter ambulâncias, quando o uso de força letal, ter uma perícia, ou seja, você ter auditores para saber se não foi praticada nenhuma ilegalidade. Nada disso foi observado nessa operação. Nada disso foi observado. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes foi lá ao Rio de Janeiro para verificar, e tem uma série de pessoas ligadas ao Supremo, o Ministério Público Federal, o Ministério da Justiça, investigando a ocorrência de arbitrariedades. Né? É evidente que um cara que tem um fuzil na mão e que é um criminoso, que ostenta a sua condição de criminoso por sinais aparentes... Tá camuflado. O